Calma, deixa eu tirar meu plano de fundo. Tá. Então, hoje eu vou apresentar para vocês sobre a RT, tá? Mas antes de explicar o que é uma RT, eu preciso explicar para vocês o que é o CREA e o que é o CONFEA, tá? Então, para quem não sabe, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tá? Ele vai englobar essas três profissões. E o CREA, ele vai ser responsável por fazer a fiscalização das atividades dos profissionais. Ele vai garantir que esses profissionais eles tenham capacidade para executar esse serviço e também ele vai fazer a regulamentação, tá? Então o CREA, ele é por estado. Cada estado tem o seu. Aqui tem o CREA Paraná, lá em São Paulo, o CREA São Paulo, e assim vai, tá? E tem todos os estados mais o Distrito Federal. Então, para você exercer o seu diploma de engenheiro, você precisa estar registrado no CREA, tá? É uma necessidade. Então, depois que você se forma, você vai lá no CREA, faz o seu registro. Junto com isso, você se cadastra na prefeitura, faz seu cadastro como engenheiro, e depois dessas duas coisas, aí sim você pode atuar como engenheiro, tá? Então é bem importante, vocês, não sei se vocês já ouviram, mas vocês vão ouvir bastante sobre o CREA ainda, tá? E o CONFEA, ele é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, as profissões que ele engloba são engenheiro, engenheiro agrônomo, geólogo, geógrafo, meteorologista e tecnólogo, tá? Então, o CONFEA, ele faz a fiscalização, normatização e julgamento dos casos. Então, ele tem uma função parecida com o CREA, só que o CONFEA, ele é o órgão central, ele é o cérebro, assim. Ele tem uma sede só, lá em Brasília, e ele funciona para o Brasil inteiro. Ele tem jurisdição sobre todo o território. Então, qual que é a diferença dos dois? O CREA é quando você vai recorrer à sua primeira instância. Então, por exemplo, você tem um processo, algum julgamento que você precisa tá irregular, você precisa regularizar alguma coisa que ficou pendente, onde você vai para resolver? Você vai no CREA. No CREA que você está registrado. No nosso caso, grandes chances de ser o CREA Paraná, tá? Então você vai lá. E ele vai fazer o julgamento dos casos, tudo certinho. Caso o CREA decida que não é dele essa jurisdição, ele vai passar para o CONFEA resolver, que é a última instância daí, o máximo julgamento. E daí o CONFEA vai julgar seu caso. Você não pode recorrer ao CONFEA diretamente. Você tem que recorrer ao CREA. Se o CREA achar necessário, ele joga para o CONFEA, tá? Então é importante vocês saberem esses dois aí, porque vocês vão ouvir bastante, tá? Durante a vida de engenheiro. Então, rapidamente, queria mostrar essa foto que eu retirei lá do site. Está escrito ali, ó, anuidade 2021. Para você estar registrado no CREA, você precisa pagar uma taxa, tá? Todo ano você tem que pagar uma taxa. Então, todo ano muda e você tem que entrar lá no site e ver quanto que você precisa pagar. Então, ali, para uma pessoa física, no nosso caso ali, nível superior, R$ 519,40 até o dia 31 de janeiro. Caso você vai deixando o tempo passar e não vai pagando, até o dia ali 28 de fevereiro, 548, aumenta um pouquinho e assim vai, tá? Então, geralmente, essa tabela sai no final do ano ali para dezembro, até janeiro ali, e você paga no começo do ano. Pessoa física e pessoa jurídica, vocês podem ver os dois. Se vocês não sabem a diferença, vou explicar rapidamente. Pessoa física, pessoa individual, você geralmente associa a um CPF, e a pessoa jurídica, geralmente uma empresa, uma ONG, tá? Uma organização. Aí você tem o CNPJ. Então, nesse caso de pessoa jurídica, você utiliza ali o capital social, e daí tem também a tabelinha ali para vocês pagarem, para vocês estarem registrados e poderem atuar no CREA, tá? Então, esse aí do CREA do Paraná do ano de 2021. Só queria mostrar isso para vocês. Tá. Agora vamos falar sobre o tópico da apresentação, né? O que é uma RT? A RT significa Anotação de Responsabilidade Técnica, tá? E, primeiramente, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: a RT é um instrumento legal. Ela é uma formalização no meio jurídico e vai falar para vocês e estabelecer uma relação entre o profissional e o seu cliente, entre o profissional e o usuário do seu serviço, tá? Vou deixar isso legal. E por que ela é importante? Por três motivos. Um, que nem eu tinha citado anteriormente, ela vai garantir a existência de um contrato, tá? Vai formalizar isso. Segundo, ela vai dar direitos autorais à pessoa que realizou o serviço. Então, lá na RT, você vai lá, escreve seu serviço, e lá vai estar lá seus direitos autorais. E o terceiro ponto é que você vai, a partir de uma RT, você tem direito à remuneração. Então, caso, digamos assim, você fez uma RT, assinou um contrato, beleza, o cliente está demorando para pagar, você pode pegar essa RT e ir lá no CREA e mostrar, ó,
essa aqui tá RT, eu fiz esse serviço, eu preciso receber a minha remuneração, tá? E a terceira coisa é que uma RT ela vai delimitar os limites de responsabilidade. Ou seja, imaginamos que você tem uma equipe de engenheiro. Na sua RT, a equipe fazendo o projeto, né? Na sua RT, você só vai colocar o que você vai fazer. Então, você vai colocar os limites da sua responsabilidade. Por quê? Porque se der um BO em alguma outra parte do projeto, que não seja o seu serviço ali, você não vai responder. Você só responde pelo serviço que você colocou na RT. Tá? Então, beleza. Agora vocês sabem o que é uma RT. E agora eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para emitir uma RT. Tá? Como vocês fazem para gerar uma RT. Então, vocês vão lá no site do CREA Paraná, vocês vão na área restrita lá, vocês vão colocar o seu login e vão lá na aba e colocar registrar uma RT. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que escolher é o tipo da RT. E existem 3 tipos de RTs. Então, temos de obra e serviço, tem a RT múltipla e tem a de carga e função. Tá? A de obra ou serviço é quando você vai executar uma obra ou serviço, obviamente, e ela precisa ser feita antes de você realizar, tá? Então você não pode executar antes de você gerar e registrar a sua RT, tá? Agora, a RT múltipla. A RT múltipla é quando você vai realizar um serviço específico para várias empresas. Então, imaginamos que você, sei lá, fazer manutenção de elevador. Ao invés de você ir lá fazer uma RT de obra e serviço e fazer 3 RTs, né? Uma para a empresa A, outra para a empresa B e outra para a empresa C, você pode fazer uma RT só e colocar lá, vou fazer isso aqui para a empresa A, B, C, D, E, F. Colocar tudo de uma vez, tá? Para essa RT múltipla, ela precisa ser registrada dentro do mês calendário. Então, do dia 1 até o dia 30, 31, todos os serviços que você vai fazer ali, você vai ter que colocar. Para todas as empresas, você vai ter que colocar nessa RT, tá? E ela tem que ser registrada até o 10º dia útil do mês seguinte. Tá, mas são todos os serviços que você pode utilizar a RT múltipla? Não. Os serviços que são aptos para você colocar como tipo de RT múltipla estão lá no site. Tipo, tem muitos. Então eu não vou falar aqui quais são, porque nem caberia aqui. E se não iam lembrar também, não faz sentido. Mas é importante vocês saberem que existe esse tipo de RT, tá? E a última RT é a RT de cargo ou função. Essa RT é bem simples. Ela é quando você, por exemplo, é contratado por uma empresa e essa é a maneira de você avisar o CREA que você está trabalhando para aquela empresa, tá? É a maneira de você dizer que você tem um vínculo empregatício profissional com a empresa. Essa RT de cargo e função, vocês vão ter que assinar depois do contrato. Então, vocês vão pegar lá o contrato com a empresa, assinou, aí, beleza, depois que você assinou o contrato, aí você vai lá no CREA e faz essa de cargo e função e diz, estou exercendo esse cargo técnico ou função técnica para a empresa X. Tá, então, de novo, emitindo uma RT, você tem esses tipos, aí você vai escolher o seu, tá? Então, para essa apresentação, eu vou mostrar para vocês como emitir uma RT de obra e serviço. Por quê? Porque a múltipla, ela tem um detalhezinho assim, bem simples, diferente, que eu vou explicar durante o preenchimento. E a de carga e função é RT mais simples, tem menos dados, então é muito simples mesmo. Você vai colocar lá só o contrato e vai dizer qual cargo você está exercendo para a empresa. Então, beleza. Vamos falar como que vocês vão emitir uma RT, tá? Então, quando vocês vão emitir, essa é a primeira coisa. Imaginando que vocês, lembrando, de novo, escolheram essa aqui, RT de obra ou serviço, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro painel. Vocês podem ver que tem os retângulozinhos. No canto superior esquerdo do retângulozinho tem um asterisco amarelo. Isso quer dizer que é um campo obrigatório. E caso você não saiba o que você precisa preencher, é só você usar o ponto de interrogação ali e ele vai explicar tudo certinho, tá? Então, nesse exemplo aqui, vamos começar ali como forma de registro. O cara colocou inicial, mas tem 3 formas de registro, tá? A inicial, complementar ou substituição. Então, explicando rapidamente, a inicial é quando você vai fazer o primeiro serviço, né? Então, essa é a primeira RT, fazer o serviço X, vai lá, coloca inicial, fazer tal serviço, beleza. Agora,
É importante que vocês saibam que depois que você registrar o seu RT e está tudo certinho, você não pode alterar os dados dela, você não pode voltar e alterar os campos. E é exatamente por esse motivo que você não pode alterar, que tem outras duas opções aqui nessa forma de registro, além da inicial. Tem a complementar e a de substituição. Essas duas é quando você vai precisar fazer uma alteração no RT. Então, por exemplo, um aditivo contratual ou uma correção de dados, alguma coisa assim, né? Você vai lá, coloca complementar, se for um aditivo contratual, e se for substituição de dados, se errou algum dado, precisa só mudar, você coloca ali, forma de registro, substituição, e daí na direita aqui, que está em apagado, que está escrito RT vinculada por forma de registro, ali em cima, você vincula a RT inicial, tá? Para fazer dizer ali que essa substituição, você vai corrigir os dados certinho e vai colocar lá inicial para vincular. Tá. Então, no segundo retângulo ali, tem a participação técnica, individual, coautor, corresponsável e equipe. Então, o individual é quando é só você que vai fazer o serviço ali. Coautoria, né, o coautor, é quando você tem uma atividade que eles chamam de atividade intelectual, que é, por exemplo, um planejamento, ou você vai realizar um projeto junto com outra pessoa. O corresponsável, ele é diferente do coautor, é quando é uma atividade executiva, mais de execução daí, quando é, por exemplo, instalação, manutenção, inspeção, que vai fazer mais de uma pessoa, então você coloca ali. E uma equipe, por exemplo, é quando, sei lá, você vai construir um hospital, por exemplo, um aeroporto, você vai precisar de uma equipe de engenheiros. Então você vai colocar lá, equipe, e tudo isso que eu estou falando, se você, por exemplo, no caso de participação técnica, se você colocar coautor ou corresponsável equipe, você tem que vincular ali na direita, tá? Tudo certinho, vincular com as RTs dos outros, para você avisar o CREA que está tudo vinculado, que vocês são uma equipe, que você está fazendo uma coautoria, tudo certinho. Tá. Explicado isso, vamos para a terceira parte ali, vinculação por empreendimento. Aquilo ali é quando ocorre, por exemplo, uma substituição de profissional ou você vai vincular a RT de outro estado. Tá, a RT de outro estado é simples, né? Mas falando agora sobre a substituição de um profissional. Por que que você tem que avisar que você foi substituído naquela obra, por exemplo? Você tem que avisar o CREA. Por quê? Porque se você, beleza, você tá trabalhando lá, parou de trabalhar, entra uma pessoa no seu lugar, você tem que avisar, porque se der algum BO e você não avisou, aquilo tá sob seu nome. Então você é que vai responder. Então é importante, eu sei que é bem burocrático, mas você tem que avisar o CREA certinho, tudo que você está fazendo, tudo que você não tá, paralisou a obra, você tem que avisar, não tá mais executando, tem que avisar. E vinculando sempre a RT do lado, caso for necessário ali, tá? Empresa contratada ali, ou autônomo, ou empresa registrada no CREA ou não, você vai colocar ali. E essa é a primeira parte, tá? Dados complementares, o nome do relatório não é importante. Vocês podem ver que tem destacado ali, tem umas linhas pontilhadas, isso ali nem sai na sua RT impressa, tá? Então, beleza. A gente acabou de preencher a aba dos dados gerais ali. Como vocês podem ver lá em cima, tem uma legendinha OS em verde e está escrito preenchida. Esse OS remete à obra ou serviço, tá? E ela é verde. Se fosse RT múltipla, ia estar um M, ia estar laranja. Se fosse RT de cargo e função, ia estar CF, ia estar roxo, tá? Então, esses são os três tipos. Preenchida é o status da RT. Então, ela tem 3 status, mas eu não vou explicar agora, eu vou explicar mais para frente sobre o que é cada status, tá? Então, beleza, você preencheu os dados gerais, tá ali, obra e serviço preenchida, vamos para a aba dos contratos ali. Então, ali, ó, dados do contratante. Você vai colocar o tipo, se é pessoa física ou jurídica, colocar o CPF ou CNPJ, dependendo de qual for, vai preencher os dados, telefone, DDD, e-mail, beleza. Não vou me estender muito aqui. Endereço do contratante, você vai colocar o endereço ali, também tranquilo ali, ó, bairro, rua, número, beleza. Agora, ó, eu passei de slide, mas isso aqui tá embaixo, tá ainda na mesma aba de contratos, tá? Então temos ali, ó, dados do contrato, tem a data e o valor da contratação, dados da obra ou serviço, a data de início, de término e o custo da obra, tá? Tem que especificar tudo certinho. E os dados do proprietário ali embaixo. Tá vendo que tem esse botão copiar ali, documento contratante? Isso é se o proprietário e o contratante forem a mesma pessoa. Aí você, ou pessoa jurídica, né? Física ou jurídica. Aí você só coloca copiar, ele copia as informações ali de cima. Caso não seja, aí você tem que especificar, aí você preenche diferente, tá? Então tá, essa aqui foi do contrato, tá? Tudo certinho.
Agora, a aba de endereços, tá? Endereços ali, mesma coisa. Se for o mesmo endereço do contrato lá, você pode copiar o endereço e colocar ele aqui. Ainda assim, quando você passa, essa aqui é a parte do vídeo que ele estava mostrando, que você pode colocar mais de um endereço. Imaginando que o seu contratante, ele responda por diferentes endereços. Então, vocês podem ver que no vídeo ele colocou, como, por exemplo, ali, a rua Doutor Zamenho, depois João Manuel dos Santos, e assim vai. Você pode colocar quantos endereços você quiser. Todos os endereços que o contratante responde. Tá? Agora eu vou fazer uma breve pausa e vou explicar a diferença da RT de obra e serviço múltipla, que eu tinha falado lá atrás, que era um pequeno detalhe. Então, vocês estão vendo que aqui na de endereços, vocês podem colocar vários endereços. A diferença é que na RT múltipla, ele vai ter a mesma função, só que para o contrato. Então, antes de você avançar do contrato para o endereço, você vai ter lá na RT múltipla a opção adicionar contrato, igual tem o botãozinho ali adicionar endereço. E você pode colocar vários contratos, todos que você vai realizar para diferentes empresas, assim, tá? Então, essa era a explicação da diferença. Vamos voltar aqui para a aba de endereços. Beleza, preencher os endereços certinho. Todos os endereços, vamos passar de aba. Tá. Atividades técnicas, né? Aqui o seu título ali, né? Provavelmente, acredito que a maioria vai estar direto engenheiro mecânico. Se você tiver mais de um título, você vai poder escolher. Mas se você só tiver um, ele já vai estar preenchido para você ali. Tá? Então, você vai colocar o seu nível de atuação. No caso do vídeo, o cara colocou exemplo, execução. Atividades profissionais, projeto, execução do serviço. Vai colocar ali qual que é a obra ou serviço que você vai realizar. Nesse caso ali está escrito instalações elétricas. O complemento, a quantidade e a unidade de medida. E vai salvar a atividade técnica ali embaixo, tá? Beleza. Aqui ele está mostrando que você também tem a possibilidade de executar mais de um serviço naquele contrato. Então, nesse caso do vídeo, ele está mostrando, ó, ele vai executar 2 serviços, de execução e supervisão. E você pode colocar todos os serviços especificadinhos ali que você vai executar. Lembrando que você não pode colocar serviço a mais, você não pode colocar serviço a menos. Tudo que você vai executar tem que estar ali. Tá? Beleza. Antes de eu avançar, só explicando a última aba ali, verificar pendências é uma aba muito simples, nem resolvi mostrar aqui, que ela só vai te mostrar os seus dados e vai falar assim, se tem alguma pendência ou não. Se você tiver alguma pendência, você volta ali nos dados gerais, contrato, endereço, atividades técnicas, e você pode mudar os dados que você colocar ali. Se não tiver nenhuma pendência, beleza, aí você aperta confirmar. E é aqui que eu vou explicar para vocês os 3 status das ARTs que eu tinha comentado anteriormente. Então, o primeiro status é o preenchida que está ali em cima, vocês podem ver. O que esse status quer dizer? Quer dizer que você está preenchendo a sua RT e você ainda pode alterar os dados dela. Você pode voltar, caso você tenha feito, sei lá, tem um typo, você errou o nome de alguém, mudou o endereço, não sei. Você pode voltar e arrumar. Depois que você confirmar na última aba o verificar pendências, ela vai passar do status de preenchida para cadastrada. Nessa cadastrada, você não pode mais alterar os dados e a sua RT não vale judicialmente. Por quê? Porque você precisa pagar a sua RT. Existe uma taxa de RT. Toda RT? Sim. Toda RT você tem que pagar uma taxa. Tá? E quando você vai ver ela no site, ela vai ficar com uma marca d'água, significando que ela não vale ainda. E depois que você quitar essa taxa, aí sim ela passa de cadastrada para registrada. Tá, então eu vou repetir rapidamente. Preenchida, você ainda pode alterar os dados. Cadastrada, você precisa quitar a taxa. Depois que quitar a taxa, ela está registrada, ela está valendo, você pode imprimir e levar onde você precisa levar, seja para o CREA, seja para sua obra, seja para o seu cliente, independente. Daí ela está valendo, quando ela está registrada. Beleza, então, quanto que vocês vão pagar, né? Vocês vão pagar para uma RT de obra ou serviço, 8 mil, até 8 mil vocês vão pagar uma taxa de R$88, de 8 mil a 15 mil, R$155, e acima de 15 mil vocês vão pagar R$233, tá? Coloquei uma observação ali, quem decide as taxas é o Confea, não adianta ir lá no CREA reclamar, tá? Não adianta ir lá no seu CREA por estado, lá não adianta.
Quem decide isso vem de cima, vem do Confere, tá? Agora, para ARTs múltiplas. Essas tabelas foram tiradas do site, tá, gente? Se vocês quiserem consultar, é o site do CREA Paraná. Para um valor de um contrato de R$200, 1,72, de 200 até 300, 3,50, de 300 até 500, 5,22 e assim vai, tá? E para RT de carga ou função, né, que é o terceiro tipo, eu não achei a tabela lá no site. Não tinha tabela. Mas estava escrito lá que a pessoa deveria pagar R$ 88,78 como taxa mínima da RT, tá? E quem que vai pagar essa RT? Cara, você vai pagar essa RT, mas obviamente você vai colocar isso no contrato, no orçamento do seu cliente, para que, né, você não tenha esse prejuízo. Tá. Gente, vocês estão me escutando aqui? Tocou um alarme aqui no meu celular. E. Tá. Beleza, obrigado. Então agora eu vim mostrar para vocês como que é a cara de uma RT quando ela está preenchida certinha, tá? Ela é uma folha, assim, então não coube no slide, então eu dividi em dois, para vocês conseguirem enxergar bem, mas só explicando que o próximo slide é a parte de baixo dessa RT, a continuação, tá? Então ali, título profissional, provavelmente só vai ter engenheiro mecânico, mas estão aí os títulos que você pode ter, que o CREA oferece para você poder exercer, tá? Então essa é a primeira parte de responsável técnico, os dados do contrato, conforme você preencheu, todos esses dados são tirados das abas anteriores ali que você preencheu, tá? E como vocês podem ver, nesse aqui não tem marca d'água, então esse aqui já está registrado, tá ok, tá? Então ali embaixo tem os dados do obra e serviço, os endereços, tudo certinho, previsão de término, data de início, tá? E agora a parte de baixo tem os serviços que você vai executar ali e as assinaturas, né? E se vocês olharem ali, ó, no oitavo, no informações, olha a primeira frase ali, tá escrito: a RT é válida somente quando quitada, tá? Então é bem importante que vocês quitem essa RT. E lá embaixo ali, vocês podem até ver o valor dessa daí, estava escrito 85, tá? Beleza, isso aí é uma cara de uma RT. Então, só queria mostrar para vocês. Tá, vamos lá. Agora, falando sobre as particularidades da RT, tá? Então, beleza, eu fiz a RT, eu paguei e registrei a RT. Pode executar? Pode executar. Aí sim está apto para fazer o serviço. E agora a gente tem que falar sobre 3 particularidades: a baixa, o cancelamento e a substituição. A mais importante delas é a baixa. A baixa é quando você vai avisar o CREA que, por exemplo, você terminou o serviço. E quando que você dá baixa? Essa é uma pergunta muito frequente, vocês provavelmente vão ver ainda. Quando que você tem que dar baixa na sua RT? É logo depois que você registrou ela? Não. Você vai dar baixa na RT só depois que você executar todos os seus serviços ali que você especificou. Quando terminar tudo, aí você vai lá no site do CREA mesmo, coloca lá, gerenciar minhas RTs, vai lá e dá baixa nela. E você vai ter que justificar. Por que você vai ter que justificar? Porque apesar de o caso mais comum ser de você ter terminado o serviço, existe um outro caso de, por exemplo, trocou o profissional ou a obra paralisou. Se a obra paralisou, você tem que ir lá, dar baixa e falar, paralisou a obra. Porque tem possibilidade, que nem a menina do vídeo que eu vi, a obra voltou e ela não foi avisada. Então tem que tomar cuidado, porque se a obra voltar e você não estiver executando, e você não avisou o CREA, de novo, quem é responsável é você. É o seu nome que está em jogo ali, tá? Então, baixa, precisa de justificativa, faz quando você terminar o serviço. Ou paralisação da obra ou serviço, tá? Beleza. Cancelamento da RT. Quando que você vai cancelar a sua RT? Você vai cancelar quando você não executar nenhum daqueles serviços. Quando você não fizer nenhum exercício, serviço ou o contrato rescindir. Então, vamos dar um exemplo. Você foi lá, preencheu sua RT, pagou a sua RT, no final o contrato rescindiu, alguma coisa aconteceu, você não executou nada. Você não pode dar baixa na RT. Porque quando você dá baixa, você está colocando e mostrando para o CREA, eu fiz. E isso vai para o seu acervo técnico. Vai lá dizendo, ó, esse engenheiro fez tal serviço. Se você não executou, você não pode dar baixa. Você tem que cancelar a sua RT. Tá? Para cancelar, você tem que ir lá na sede física e pedir o cancelamento. E você não tem que justificar. Na baixa precisa, no cancelamento não. Tá?
E a última é a substituição da RT. Quando que você vai fazer a substituição? Essa substituição é a mesma que eu falei lá no começo, quando você vai alterar um dado de um contrato, correção de dados, alguma coisa, tá? Mas é importante eu falar para vocês que existe a substituição sem custo e a com custo. A substituição sem custo é quando é simplesmente um dado que você vai alterar ali no contrato. Então, sei lá, errou o endereço, vai mudar o nome do cara, alguma coisa assim. É uma coisa relativamente tranquila, não vai impactar no custo. Aí você não vai precisar pagar uma taxa. Entretanto, se essa substituição for de adicionar um serviço, retirar um serviço, coisas que vão impactar no custo ali do contrato, aí você vai ter que pagar uma taxa, tá? Não sei quanto é essa taxa, mas vai ter que pagar uma taxa. E agora, e se você está fazendo uma coautoria, tem duas pessoas responsáveis ali, e você vai precisar fazer uma substituição, quem que vai pagar essa taxa de substituição? Os dois vão pagar, tá? Então é importante que vocês estejam bem alinhados, estejam bem comunicados com a pessoa que vocês estão fazendo esse serviço, que vocês estão corresponsáveis ou estão fazendo uma coautoria, porque em caso de substituição com custo, os dois vão pagar, tá? Beleza. Agora vamos falar um pouco sobre as irregularidades da RT. Então essas são os 4 principais, eu vou explicar brevemente, tá? Então preenchido incorretamente, como eu comentei algumas vezes anteriormente, você preencheu o dado errado. Tem como você regular, ela vai ficar irregular e ela não vai valer, sua RT, ART, né? Como que você faz para regularizar isso aí? Cara, lá no site do CREA estava escrito assim, depende da situação. Se for um erro tranquilo, usa a substituição lá e corrige o erro. Se for um erro mais grave, isso pode gerar até a nulidade da sua ART. Beleza. Acobertamento. Gente, acobertamento vocês não podem fazer de jeito nenhum. Acobertamento é quando você empresta o seu nome como engenheiro. Então você assina uma ART que não é sua. Você diz que você vai executar o serviço e na verdade outra pessoa executa. Vocês não podem fazer isso. Isso não está dentro da lei. Se for pego, vai dar um BO. Até porque quem responde não é a pessoa que fez você assinar, é você, porque você assinou e colocou seu nome em jogo. E você pode até ir para aquele conselho profissional de ética lá. E, dependendo do caso, ser impedido de exercer mais serviços como engenheiro. Então, isso é muito grave. Nunca emprestem seu nome como engenheiro. É importante eu frisar isso para vocês. Tá? Beleza. A terceira irregularidade é sobre as atividades estranhas. Então, para explicar isso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu coloquei lá na minha ART o serviço A e o serviço B. E o serviço A, como engenheiro mecânico, eu tenho atribuição para exercer, mas o serviço B, eu não tenho atribuição como engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico não poderia realizar o serviço B, mas eu coloquei na ART. Agora tem 3 opções. Se eu fiz o A, que eu podia fazer, e não fiz o B, então beleza, é só você pegar, colocar lá de substituição, vincular e falar, ó, remove esse serviço aqui, coloquei errado. Beleza, aí ela vai estar regular, ela vai valer. Se você fez o serviço A e você fez o serviço B, e você não tinha atribuição, não tem como regularizar. Essa RT não vai valer, é nulidade, não tem como. Tá? Agora, se você fez o A e fez o B e você realmente achar que você tem atribuição para resolver o B, aí você pode ir lá no CREA e brigar na justiça, tá? E eles vão julgar seu caso. Mas, se não tiver como mesmo, a RT não vai valer, tá? E a última irregularidade é a sem jurisdição, que é assim, quando você preenche, por exemplo, uma RT aqui no CREA do Paraná, mas ela deveria ter sido feita em outro estado. O que você faz? Simplesmente cancela daqui e preenche no outro estado. Tá? Então, a preenchida incorretamente e sem jurisdição, elas são as mais simples de resolver, ao meu ver. As atividades estranhas pode dar um BO ali para você e acobertamento não tem como. Não façam isso nunca, tá?
É muito importante que vocês nunca emprestem seu nome como engenheiro. Pode dar um BO muito sinistro para vocês. Tá. Chegando ao fim aqui, eu coloquei algumas dúvidas frequentes que apareceram, assim, que eu achei bem interessantes, que eu resolvi comentar para vocês. Então, a primeira delas é: quais são as penalidades pela ausência da ART? Então, você fez o serviço e não fez a ART antes, previamente, né? O que isso pode gerar para você? Cara, você vai ter que pagar uma multa, tá? Porque a ART tem que ser feita antes, como eu já havia falado. Você vai ter que pagar uma multa. E se for verificado que você está fazendo isso constantemente, que você exerce a sua profissão, mas você não coloca a ART, você pode ser impedido de exercer o seu diploma por um tempo também, tá? Então é bem importante que vocês sempre emitam a ART. Para todos os serviços? Sim. Tudo que você vai fazer, tem que avisar o CREA, tá? Agora, na segunda pergunta ali, quantas vias devo imprimir? Imaginando que você fez lá, registrou, pagou a taxa, né? Então ela está registrada. Vai imprimir. Quantas vias eu devo imprimir? Olha, geralmente você imprime 3 vias. Uma para ficar com você, uma para ficar com o seu cliente e a terceira para você deixar na obra, onde está sendo feito o serviço. Por quê? Porque se passar uma fiscalização, você tem como afirmar que aquilo ali está dentro da lei. Mostra a RT e fala, ó, estou fazendo esse serviço conforme o CREA, está aqui tudo certinho, eu posso realizar isso aqui, tá? Então, fechou. Terceira pergunta. Para atuar em mais de um estado, é preciso pagar outra anuidade? Então, imaginamos o caso que você, no meio do ano, se mudou do Paraná para São Paulo, por exemplo. Você vai ter que pagar outra taxa? Não é preciso, tá? É só você ir lá no CREA do estado que você quer atuar, nesse exemplo meu, São Paulo, você vai lá, pede o visto, vai preencher um formulário, quando eles derem o ok, você está pronto para atuar como engenheiro, tá? Então não precisa pagar 2 anuidades. Quarta pergunta. Posso emitir uma RT própria? Digamos que você seja o dono da obra, você quer fazer uma obra na sua casa. Você pode emitir uma RT própria? Sim, você pode emitir uma RT própria. Você vai lá, coloca bonitinho e vai estar lá no seu acervo que você fez uma RT na sua casa, sem problema nenhum. Tá? E a última, que é super interessante pra gente, né? A gente é estudante, a gente pode emitir uma ART? Cara, a gente precisa, para fazer isso, se eu não me engano, eu acredito que sim, mas a gente precisa de um engenheiro registrado no CREA, num parceiro do CREA, né, que eles chamam. Porque ele vai fazer a normatização e vai acompanhar o nosso serviço, sabe, durante todo esse processo. Então a gente pode sim, mas a gente precisa de um parceiro do CREA, tá? Então, essa foi a minha apresentação da anotação de responsabilidade técnica, né? Foi muita informação, não sei se foi muito rápido, mas eu realmente espero que vocês tenham conseguido absorver algumas coisas, porque isso aqui é bem importante pra gente, sabe? Como engenheiro. E é isso. Malha, se você quiser parar de gravar.